Olá, o Jornal da Unifra Especial de Férias está no ar e com ele nós vamos relembrar os fatos importantes para o Centro Universitário Franciscano no primeiro semestre de 2017. A ministra-geral da Ordem das Irmãs Franciscanas esteve na Unifra para visitar os conjuntos da instituição. Ela se disse impressionada com a estrutura e também com o aprendizado proposto pelo Centro Universitário Franciscano em Santa Maria. Após caminhar por corredores e conhecer o Centro Universitário Franciscano, Débora Lockwood esteve no gabinete da reitora Irani Rúpulo. Acompanhada da assistente-geral da Ordem das Irmãs Franciscanas, Patrícia McMahon, ela também conversou com as pró-reitoras da Unifra. Além de tratar sobre temas da congregação, a ministra-geral da Ordem das Irmãs Franciscanas elogiou o empenho da Unifra em desenvolver o ensino superior. Where the students, they not only learn in their head, I think, but they learn in their heart. Uma das coisas que mais me impressionou foi o ambiente institucional, o comportamento de sempre ajudar ao próximo aqui na Unifra. Percebi que aqui, o lema da congregação franciscana, que é paz e bem, é falado com o coração, com sentimento. Achei bem importante também o valor que a Unifra dá para a congregação franciscana, seja praticando por meio de ações, seja pelo ensino por meio dos cursos universitários. A Unifra está muito bem mesmo. Nós estamos muito felizes com a visita da irmã Débora e da irmã Patrícia. Elas representam para nós sempre a inspiração dos valores da nossa congregação, do nosso carisma, enfim, daquilo que é a força da missão. Então, estar com elas é também para nós um momento de reafirmar o valor que a educação superior, em todo o trabalho de ensino, de pesquisa, de extensão, de relação com a sociedade, significa do compartilhamento do nosso carisma e do nosso fazer como irmãs franciscanas. Débora Lockwood e Patrícia McMahon moram em Roma, na Itália, e chegaram ao Brasil em fevereiro. De Santa Maria, elas viajam a outros estados brasileiros nas próximas semanas para conhecerem outras instituições de ensino mantidas pelas irmãs franciscanas. O trabalho conjunto entre alunos do curso de administração do Centro Universitário Franciscano com as empresas da incubadora tecnológica da Unifra resultou em novas opções de negócio ao público. Os dois grupos também sugeriram mudanças em algumas formas de atuação a quem está na incubadora. Não era apenas uma exposição de trabalhos. A mostra apresentada pelos alunos da administração trazia propostas e soluções que vão fazer a diferença para 5 empresas da incubadora tecnológica, acompanhadas durante o primeiro semestre de 2017. A gente pôde observar assim, umas análises bem mais estratégicas, né, que a gente pode utilizar agora para os próximos meses, no nosso planejamento, para buscar esse crescimento que eles estão nos propondo, nos apresentando, né, algumas possibilidades de diferentes modos para trabalhar agora nos próximos meses. Ou seja, uma simples atividade de sala de aula de fato pode agregar e trazer coisas positivas para a empresa de vocês. Com certeza, né? Essa união da academia com o mercado agrega muito, né? Porque às vezes a gente fica muito no operacional ou muito focado nas atividades e é importante parar, pensar e eles trazem conceitos, fizeram toda uma análise, então é bem rico, né? Para o nosso crescimento. Os acadêmicos desenvolveram apresentações dentro de 5 áreas ofertadas em disciplinas diferentes, como, por exemplo, marketing, produção, organização financeira, que possibilitaram aliar a teoria da sala de aula com a situação prática vivida pelos empresários. Então, os alunos tiveram a oportunidade de promover ou elaborar os seus trabalhos das disciplinas usando o ambiente empresarial dessas empresas. Então, eles conseguiram articular o conteúdo, né, da teoria estudada em sala de aula com a proposta da empresa, atendendo alguma demanda da empresa em diferentes áreas, a área financeira, a área de marketing, produção. Então, eu acho que agrega bastante assim, para o aluno que consegue aprender, ver na prática o desenvolvimento de um cálculo, né, específico de alguma disciplina com a empresa, né, com a demanda da empresa, com a vivência da empresa, os números da empresa. A experiência Academia e Mercado de Trabalho foi aprovada pelos empresários, que reforçaram ainda mais a importância do papel do profissional habilitado pelo curso de administração. Eu acho que é muito importante essa integração, né, com o mundo acadêmico, por causa que a gente às vezes está numa gestão da empresa lá e não tem uma análise, uma visão, às vezes que o aluno tem. De repente, numa pesquisa que ele fez lá, tem um índice
que a gente nem tinha se tocado que podia ser bem importante para a gente mudar alguma coisa ou uma abordagem no nosso produto, né? Na forma com o cliente. Né? A gente está de portas abertas para desenvolver junto com os alunos, né? Uma nova pesquisa, um novo trabalho em cima do nosso produto ou de repente um novo produto, né? Que a gente não conseguiu ainda visualizar para o mercado imobiliário. Né? A principal importância de nós desenvolvermos esse tipo de ação é nós conscientizarmos o empreendedor e o estudante de administração, que logo mais vai ser um administrador, de que nós temos que nos unir e nós temos que trabalhar de uma forma, uma corrente. Nós não vamos conseguir entender todas as demandas de um negócio. O empreendedor, ele tem que perceber que ele deve se focar naquilo que é a sua expertise. Mas a feira não se limitou apenas em sugestão para as empresas de fora. Os alunos usaram a criatividade para criar novas opções de negócios para o mercado de trabalho, como, por exemplo, um portal conhecido como e-commerce, que possibilitaria encontrar vários profissionais para obras, instalações, reparos em casa, com a possibilidade de orçamento e opinião dos clientes sobre o serviço. É muito bom porque o que acontece? A gente tem uma ideia melhor de mercado também, a gente tem que estudar muito o mercado, fazer uma empresa inovadora, utilizar todo o embasamento teórico que a gente teve durante toda a faculdade para pensar numa empresa inovadora que poderia realmente dar certo. Seja uma rede para encontrar serviços, confeitarias ou espaço gourmet, os alunos mostraram ao público, além de novas opções, que estão prontos para os desafios do mundo do empreendedorismo e da administração. Primeiramente, quando a gente pensa num curso superior, a primeira palavra-chave que vem na nossa mente é a teoria. E essa disciplina de projeto, com a professora Pamela, ela nos traz a prática, que é isso. Isso é muito interessante para nós. Olá pessoal, programa Coma Bem com alimentação regional, comida boa e saudável. Nos acompanhe. Sempre às quintas-feiras um programa inédito aqui na TV Unifra, canal 15 da NET, também no YouTube e também no Facebook. Aguardamos vocês. Um abraço. O aumento nos índices de obesidade e o crescimento do consumo de produtos industrializados preocupam os profissionais que cuidam da saúde dos brasileiros. Os dois assuntos dominaram as discussões do 10º Seminário de Nutrição do Centro Universitário Franciscano. A família tem o papel mais importante para evitar a obesidade. A combinação genética e o ambiente oferecido em casa na hora de escolher e colocar os alimentos à mesa determinam quem vai ganhar ou perder peso nas primeiras décadas de vida. A pesquisa de uma universidade inglesa, publicada em fevereiro deste ano, mostrou que 20% do índice que compõe a massa corporal de meninos e meninas são heranças dos pais. Para quem está acima do peso, a proporção aumenta para até 60%, por conta dos hábitos alimentares e da carga do DNA. Mas outros dois perigos também se escondem bem debaixo dos nossos olhos. Deixar que as crianças assistam à televisão enquanto comem e não controlar o tempo em que elas ficam à frente do televisor. Enquanto ela está se alimentando, ela deveria estar compartilhando a refeição, né, aprendendo com os pais, com as pessoas que estão em volta da mesa. E no momento que ela está assistindo TV, ou ela está vendo o tablet, ou ela está o celular, ela está perdendo todo o aprendizado que tem ao entorno dela. E se alimentar também é um processo de educação, né? Então envolve a questão da mastigação, da seleção do alimento, da formação do prato. Então, quando tu não presta atenção em todo esse processo, tu consome calorias e tu não tem esse aprendizado da questão alimentar. De acordo com a professora, as crianças brasileiras ficam cerca de 5 horas e meia em frente à televisão por dia. É mais que o período escolar e um tempo de sobra para receber a influência da indústria, disse ela, na palestra sobre o efeito da publicidade infantil na obesidade. 70% das propagandas dessas TVs são de alimentos que nós chamamos ultraprocessados, né? Que eles não são saudáveis, eles são ricos em açúcar, em sódio, em gordura. Então essa criança está recebendo uma informação ruim para a formação dos hábitos alimentares e pior, é uma informação que está enganando ela
que aquilo seria bom, seria prazeroso, por meio de estratégias que não são ideais para uma criança. O 10º Seminário de Nutrição do Centro Universitário Franciscano ensinou também que a tecnologia pode ser uma aliada da obesidade. Atualmente, 21% dos adolescentes deixam de comer e dormir para ficar na internet, enquanto 17% admitem já ter buscado informações sobre formas de emagrecer. Para ambos os comportamentos, a principal influência é o sedentarismo na infância. O ideal é, desde a infância, a gente estimular um comportamento alimentar saudável, porque, na verdade, o diabetes é uma doença, o diabetes tipo 2, né, é uma doença que ela envolve muito o padrão alimentar, atividade física, sedentarismo, por isso que é tão comum hoje em dia. Então, se aquela criança ela já nasce num meio, né, que está estimulando ela a se mexer, a comer bem, a comer fruta, né, a não comer só fast food, a chance dela ser, né, um adulto obeso ou com diabetes é muito menor. A gente sabe que as crianças que são obesas, elas têm uma chance muito maior de terem diabetes e permanecerem obesas na vida adulta também. A alergia à proteína do leite também promoveu discussão entre professores e alunos do curso de nutrição da Unifra. É um problema de saúde que atinge cerca de 400 mil crianças no Brasil e pode ter relação com o consumo de produtos industrializados. Há um tempo atrás a gente tinha uma alimentação muito mais natural, menos industrializada. Hoje as crianças, por exemplo, têm reação a corante, a aditivos que antes não existiam. Isso é uma das coisas. E com relação à proteína do leite de vaca, o consumo de leite de vaca é grande, principalmente aqui no sul, onde a gente tem uma bacia leiteira. E tem um outro ponto que é a alimentação das vacas, né, que não se sabe muito bem se influencia diretamente ou não, mas a gente sabe que pode ser um dos fatores. Esses momentos são muito importantes para a gente buscar aqueles conceitos básicos, porque hoje, infelizmente, a mídia está aí explorando muita coisa, trazendo muita proposta de dietas da moda como verdadeiros milagres. E a gente sabe que nutrição é a nutrição básica, é a nutrição de verdade, é o se alimentar com alimentos da forma mais natural possível. Então, esses momentos a gente acredita neles justamente para a gente trazer essas discussões. Isso é muito importante, que a gente acaba agregando conhecimento e compartilhando conhecimento, né, de outras instituições, acabam trazendo novidades para o curso e também para o próprio seminário. E a gente fica muito honrado de ter esses participantes de fora, né, por prestigiarem o nosso evento e aceitarem vir aqui compartilhar todos esses conhecimentos com os nossos alunos. Os aspectos nutricionais para quem pratica exercícios ou é atleta de alto rendimento foram assuntos que encerraram o 10º Seminário de Nutrição da Unifra. Se você gosta de música, tem uma banda ou algum trabalho solo autoral e tá a fim de divulgar sua arte, eu te faço companhia no Estúdio Cultural todas as quintas-feiras aqui na TV Unifra. Temas do cotidiano e que muitas vezes provocam disputas nos tribunais se destacaram entre as atividades da 5ª Jornada Internacional de Política e Direito de Santa Maria. Os escândalos políticos ganharam o cotidiano e atingem os públicos de todas as idades no Brasil. O assunto não é só de gente grande, mas também de quem ainda busca formação escolar e desenvolvimento da personalidade. É com esses brasileirinhos que o país tem o desafio ético de se reorganizar. Acima de tudo, defende o ex-juiz e ex-promotor de justiça João Batista Costa Saraiva, permitir a crianças e adolescentes a atuação como cidadãos, tal qual reais sujeitos de direito.
O que determina a condição da nossa infância é o exemplo, não é o discurso. Ou seja, é dentro da nossa casa, em primeiro lugar em relação aos nossos filhos, o primeiro espelho que eles têm são seus pais. Portanto, o nosso primeiro compromisso é nós mesmos, como brasileiros, sermos capazes de nos portar de acordo com aquilo que a gente tem expectativa de que aqueles que nos governam devam se comportar. Se nós temos um momento transitório de uma crise grave, e temos, tenho certeza que ele vai ser superado e que nós vamos ter capacidade de reconstruir isso. Neste momento é mais do que tudo fundamental que sejamos capazes de dar um exemplo e que teu filho possa olhar para ti enquanto pai e te espelhar em ti como referência dele, enquanto mãe, e te espelhar nela, mãe, como sua referência. Tenho grandes confiança de que esse é o caminho a ser trilhado. Agora, que é um momento difícil que vivemos, não tenho dúvida. Ao mesmo tempo, se olharmos além das fronteiras nacionais, um mundo intolerante e cada vez mais nacionalista toma conta de países com capacidade para ajudar os mais pobres. É como uma parede invisível em que a maioria esmagadora do planeta não tem voz nas decisões. E o que falta é menos poder e mais ação, segundo o professor e advogado Gustavo de Lima Pereira. A crise econômica, seja no Brasil, na América Latina, seja na Europa, faz com que se aponte o dedo para o inimigo e o inimigo é o estrangeiro, a questão da diversidade religiosa muçulmana, e a outra questão é a caça, a discussão sobre o terrorismo. A intensificação dos conflitos na Síria, por exemplo, no Oriente Médio, intensificam esses fluxos migratórios que nós temos hoje em dia o maior fluxo da história, né? Então, nesse sentido, o que se reivindica é que a comunidade internacional como um todo dê mais atenção a esse tema, porque se nós formos parar para ver, os países que mais recebem refugiados não são os países ricos, como a gente pensa na mídia, né? Os países pobres, mais pobres, que recebem esses refugiados. Então, há todo um interesse de dar visibilidade a esse tema. É um tema que está muito longe ainda de nós termos um final. A Jornada Internacional de Política e Direito de Santa Maria aproveitou a 5ª edição para falar do assédio de consumo no Brasil. Estudantes e professores de direito ouviram do consultor jurídico Marcos Catalã que é preciso acompanhar as transformações sociais sem descuidar dos perigos que uma sociedade do espetáculo é capaz de impor à população. Temos que considerar que, infelizmente, há uma completa e total inversão de valores que realmente deveriam mover a vida humana. Infelizmente, cada vez mais, e em razão de uma pleiade de fatores, nós cada vez menos valorizamos aquilo que existe de humano no outro e nos preocupamos com questões ligadas a prazeres pelos quais fazemos quase qualquer coisa. Acontece que a nossa sociedade ocidental ela ainda tem muitas características de discriminação e desigualdades, não em relação ao sexo, né, a parte biológica, física, tanto, né, feminina como masculina, mas as questões de gênero. Essa é uma questão construída, um valor, um comportamento social e cultural que vai variar muito dependendo do momento histórico em que você for, vamos dizer assim, olhar para a mulher trabalhadora. Então, se você olhar para ela durante a Revolução Industrial, você vai ter uma situação totalmente miserável para as mulheres e para as crianças. Hoje voltamos ao século XXI, mas as desigualdades continuam. E por que isso continua? Exatamente porque nós não conseguimos efetivar a igualdade entre os gêneros. Então, ainda se discrimina a mulher trabalhadora, ainda se paga um salário menor, e geralmente de 25% a 30%, para o mesmo trabalho que é feito pelo trabalhador masculino. Entre os dias 19 e 20 de maio, o evento organizado pelo Diretório Acadêmico do Curso de Direito da Unifra também analisou a mulher, a desordem do sistema prisional, além das transformações do novo direito civil brasileiro. Aqui mesmo a gente tem palestras de diversas áreas, então a pessoa vem, ela não assiste uma palestra só de um tema, ela assiste palestras de vários temas, então agrega muito ao conhecimento do aluno, sai um pouco da sala de aula. Então eles estão vivenciando temáticas de extrema importância, temas atuais que estão sendo debatidos muito a fundo na nossa realidade brasileira e eles estão presenciando isso. Então eles estão indo realmente na fonte e mérito então dos alunos, né? Essa edição do Jornal da Unifra fica por aqui. Você também pode acompanhar a nossa programação pelo nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Um grande abraço a todos e até mais.